Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Já iniciando aqui a nossa live de quinta-feira. Hoje, falando de andragogia. Então, a gente vai ter o prazer de receber aqui a Letícia Paiva, né, para que a gente possa trabalhar esse tema tão importante, né, tão assim, necessário nas empresas, porque ele ajuda as organizações a ministrarem melhor os seus treinamentos, né? Hoje é muito importante porque já temos poucos recursos e para fazer um treinamento, porque tem necessidade, né, legal, tem que fazer bem feito, né, pessoal? E o que é fazer bem feito? Não é só o material, é você ter um método de discurso, método de participação dos colaboradores bem legal. Então a gente vai receber hoje a Letícia para a gente trabalhar esse tema. Vamos começar agora, 19h30 pontualmente. Daqui a pouco eu libero a entrada dela. Enquanto isso, vamos falando um pouco da empresa, falando da atenção que as empresas precisam ter agora para a questão de RO e PGR. Estamos recebendo muitas solicitações de trabalho agora. Por quê? Porque o prazo está aí, dia 3 de janeiro. Então é importante que as empresas, né, elas estão aí tentando se organizar e trabalhar para desenvolver esse assunto, né? Se organizem, né, pessoal? Porque o tema é pesado, robusto, não é fácil fazer. E é importante que você possa participar desse processo de um jeito bem estruturado, né? Falo bastante da questão do planejamento estratégico para o próximo ano. Muitas empresas aí desenhando novos modelos de gestão para complementar a ISO 9000, a 1445, fazendo integrações de sistema, implantando a 37301. Então nós temos muitas já demandas para o próximo ano relacionadas a essas necessidades que a empresa percebe de integrar, de colocar uma norma nova de compliance aí no processo, né? A gente tem participado de grandes movimentos também na área de saúde ocupacional, né? Então a área de saúde hoje tem demandado muito da gente. E por quê? Porque a medicina realmente necessita de planejamento, antecipação, prevenção na sua essência. Não é um tema que é tratado hoje no Brasil com profundidade, então tem pouca rastreabilidade, tem pouca organização, tem pouca gestão de dados, né? Então é difícil você ter ali uma gestão de indicadores, por exemplo, e isso a gente está se propondo a fazer para os nossos clientes. Por isso tem vindo aí bastante demanda. Pessoal, então vamos começar. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o tema. Eu acredito na andragogia, eu acredito na construção de um treinamento bem estruturado para educar um adulto. Educar um adulto é diferente de educar uma criança ou um adolescente. Então é importante a gente ter método para ganhar o profissional, para que, obviamente, ganhá-lo no treinamento, para que ele tenha mais conhecimento, que ele absorva mais o conteúdo que a gente vai construir ali naquele momento. Então, discutir andragogia no conceito de treinamento empresarial é fundamental. Então, para a gente discutir esse assunto melhor, eu vou aceitar aqui a Letícia, que vai me ajudar nesse discurso, ela que é especialista. Só um segundinho, por favor. Convidá-la para entrar. Rapidinho, já. Oi, Ivo, tudo bem? Boa noite, Letícia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu tô com um problema na minha câmera, mas acho que a gente consegue conversar e bater esse papo sobre andragogia hoje. Não, dá sim. Tá ótimo, tá ótimo. Olê, então assim, vamos começar aqui a nossa conversa. Letícia, pessoal, é um profissional, né, que trabalha na SG4 já há muitos anos, é a líder empresarial de treinamentos, tem coordenado grandes movimentos da gente, né? Ela é muito organizada para construir os treinamentos, construir a metodologia, construir o material de plano de aula, acompanhar a realização dos treinamentos, pensar com o cliente para estruturar programas de grande porte. Então, a Letícia tem muita experiência e know-how para discutir esse assunto com a gente. Olê, vamos, já um bate-papo, né? Quero te ouvir, você que é uma grande estudiosa desse tema. Vamos discutir sobre andragogia. Vamos falar o que é andragogia, você explicar para a gente um pouco aí sobre esse tema tão importante. Certo. Ivo, primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Sempre bom estar aqui compartilhando conhecimento com a nossa rede, com os nossos amigos, os nossos clientes, as pessoas que trabalham com a gente.
Eu já há um tempo, como você falou, venho estudando o tema andragogia, né? E cada vez eu descubro que poucas pessoas conhecem, um número muito reduzido de pessoas realmente conhecem sobre o tema. E é um tema que só traz benefícios para todo profissional, independente da posição que ele assume em uma empresa, né? Porque hoje a gente precisa, em muitos momentos, compartilhar conhecimento com o público adulto, fazer trocas, ou no ambiente de trabalho, né, ou até mesmo no ambiente pessoal, a gente poderia extrapolar para essa linha de raciocínio. E a questão da andragogia, ela ajuda justamente a fazer essas conexões, né, a estabelecer esses vínculos entre um instrutor, né, eu vou falar um pouquinho mais para frente dessa questão do instrutor e do professor, mas do instrutor ou do facilitador diante do seu público, diante das pessoas que realmente precisam ter algum conhecimento específico, ou técnico, ou comportamental. Então, é um tema que eu gosto muito, eu quero compartilhar aqui algumas das coisas que eu já li sobre, né? Sempre que eu tenho oportunidade de conhecer alguém específico também da área de educação, eu troco uma ideia sobre o tema para saber como as outras pessoas fora do mundo corporativo enxergam o tema também, né? Então, vamos lá, eu fico à disposição aqui para a gente. Se alguém tiver dúvida, inclusive, quiser colocar aqui pelo chat, a gente também tá acompanhando para poder realmente compartilhar e deixar vocês mais à vontade com esse tema. E aí, Lê, então assim, você vê, né, esses estudos, essa abordagem que você tem feito, você tem pesquisado muito, né? Você tem lido já há muito tempo. O que tem de conceito? Assim, me defina rapidamente, poucas palavras, do que é andragogia Então, assim, o conceito na essência e o que a gente consegue obter também com essas premissas de quando você olha para o adulto de uma forma diferente. sim. Esse conceito, né, eu fiz várias buscas, ou pela internet, ou na literatura sobre o tema, até mesmo artigos científicos, e ele é um tema que surge a primeira vez, a nomenclatura foi citada pela primeira vez em 1833, por um alemão, né, que estudava realmente as diferentes fases que uma pessoa tem de conhecimento, desde quando é muito jovem até a vida adulta. Né? E lá em 1833 esse termo surgiu, andragogia, justamente para apresentar o conceito de formar e educar profissionais adultos. Né? Se a gente pensar na origem da palavra, o termo andragogia se refere ao homem especificamente, porque em 1833 a nossa sociedade era muito voltada para o homem, né, era bem com esse centro, então a mulher ela não estudava muito, né, era uma coisa ainda pouco difundida, era mais o homem que tinha essa figura, por isso ele usou o termo de andro, que quer dizer homem, e gogia, que é estudo. E diferente da pedagogia, né, que é o estudo da criança, de pedagogos, né, criança, a gente tem uma figura completamente diferente do profissional que se coloca à frente para ensinar ou para transferir algum conhecimento, né? Então, muitas vezes na pedagogia a gente tem o professor, né? Esse nome que a gente usa, o mestre, como detentor de todo o conhecimento, às vezes até com um ar de superioridade em relação ao conhecimento que ele tem diante do público que vai receber um treinamento ou uma palestra ou alguma coisa de difusão de conhecimento. E na andragogia, eles usam muito o termo de facilitador, né? Facilitador de conexões, facilitador de transmissão de conteúdo. Né? Então, aí a gente já vê uma diferença muito grande nesses dois cenários, né? Na figura do detentor do conhecimento, com a figura de uma pessoa que está ali para facilitar as trocas, para facilitar realmente que as pessoas tenham um processo cognitivo mais eficiente, né? Que eles consigam absorver com mais clareza o que está sendo transmitido. E eu lembro, a gente publicou, né, no nosso YouTube ontem um vídeo falando sobre andragogia, que você fala sobre alguns pontos, e lá você coloca um ponto interessante, que é justamente a forma como o professor, normalmente, num cenário de pedagogia, se coloca diante do seu público, né, dos seus alunos.
de certa forma, sempre em pé, muitas vezes em um palanque, né? Uhum. Sempre mostrando essa superioridade como detentor do máximo conhecimento. E na andragogia a gente acredita, né, muito na figura do instrutor, do facilitador, da pessoa realmente que vai conseguir estabelecer as conexões que existem entre as pessoas que estão fazendo determinado curso, determinado treinamento, com o objetivo daquele encontro, né? Então, um dos pontos primordiais é entender qual é o objetivo daquele encontro. E a gente pode extrapolar isso não só para treinamento, como a gente faz na SG4, mas também para palestras, também para reuniões, onde você geralmente se coloca à frente para apresentar determinado tema que você domina. Então, a ideia realmente é instruir, né, os participantes e facilitar essa troca de conhecimento. Então, eu acho que, assim, de maneira geral, essas são as grandes diferenças. É claro que tem outros pormenores, né? Como, por exemplo, o que motiva um aluno, né, ou uma pessoa que está recebendo um treinamento ou um curso, é muito diferente do que motiva uma criança ou um adolescente. Normalmente, a criança e o adolescente, ele aprende alguma coisa porque ele faz parte do currículo, ele é obrigado, né, de certa forma. Às vezes, no cenário corporativo, a gente tem até algumas obrigatoriedades, mas você consegue fazer uma conexão muito maior e muito mais efetiva com o público quando você demonstra de que forma você vai conseguir trazer resoluções de problemas para a vida desse adulto. Né? Então, quando ele consegue enxergar de fato como aquele conhecimento que ele está adquirindo vai trazer benefícios para a vida dele, a conexão também é muito mais efetiva, né? A conexão também é muito melhor. E isso a gente observa nos nossos treinamentos, a gente normalmente faz um acompanhamento de avaliação, de reação de treinamento depois dos eventos, e tira e queda, assim, quando tem conexão, quando tem troca, a gente consegue ter um desempenho muito melhor, né? E uma nota muito melhor dos participantes, né? Então, tem essa questão do que motiva, a motivação é também completamente diferente do que uma criança e um adolescente, e também o que ele vai alcançar na vida dele, no desenvolvimento dele como pessoa ou no desenvolvimento dele como profissional. Então, uma coisa que a gente sempre tenta fazer podemos ter temas obrigatórios, como a gente tem hoje na legislação brasileira, temas obrigatórios, muitas vezes muito técnicos, que precisam ser abordados. Mas a gente consegue refinar esse conteúdo de forma a estabelecer essas conexões. Então, a experiência do aluno também é muito importante, né, nesse momento, para você fazer trocas, para você colocar ele como um protagonista naquele evento, né? O nível de memorização é muito maior, né? O nível de a forma como as pessoas assimilam um conteúdo é muito maior quando existe uma troca, quando existe realmente uma participação efetiva de quem está recebendo o conteúdo, né? Letícia, assim, falando um pouco da minha história, antes da gente entrar em algumas questões de premissas aqui, eu lembro quando eu ministrava treinamento e eu comecei a dar aula para criança, mas obviamente eu segui uma sequência muito, muito alinhada a esse modelo de pedagogia para adulto. E eu dei muito treinamento assim, né? Então, e quando eu descobri a andragogia, alguns anos atrás, né, eu acho que isso já faz bastante tempo, há uns 10 anos que a gente está trabalhando com isso, e eu tive a oportunidade de poder utilizar esse método no dia a dia ali, do treinamento para adulto, muda completamente. A aderência é maior, a conexão é maior, eles lembram mais do tema, eles se sentem respeitados, eles sentem que realmente aquilo faz parte deles, da vida deles, vai trazer benefícios para eles. É completamente diferente. Completamente. Sim. Marca mais, você consegue promover profundidade, né? Você consegue promover uma efetividade do treinamento muito maior do que o processo normal. Então, eu acho que um instrutor, um mediador, um palestrante, um profissional que vai um dia se colocar à frente das pessoas é fundamental. A palavra para mim é fundamental conhecer o método andragógico. Ele pode até decidir por não usá-lo ali, ou ele quer fazer um discurso mais direto, mas se eles têm essa possibilidade de usar o ferramental que a andragogia nos convida a fazer,
treinamento dele melhora de forma significativa, né? Eu concordo muito com você por vivência própria e o que tem trazido aí de treinamentos para a gente de sucesso e de boa avaliação de um treinamento. Que eu uso os conceitos e o pessoal gosta bastante, né? Olê, Sim. vamos falar das premissas. Só fazendo uma pausa, Ivo, a gente recebeu aqui, né, um comentário do Roger. Como podemos enfatizar e cativar a excelência através das palestras, treinamentos e etc., né? Eu sempre falo que essas conexões elas são muito importantes, mas a premissa básica para um bom treinamento é um bom planejamento, né? Claro que a gente tem várias dicas do que fazer antes, durante, depois do treinamento, eu posso falar até um pouquinho disso depois, mas você consegue colocar os alunos, né, nesse patamar de excelência quando você já demonstra um pleno planejamento do que vai ser executado. É claro que às vezes a gente pode ter algumas alterações, alguns ajustes na rota durante o treinamento, né, alinhando expectativas para justamente também não frustrar o público que está recebendo esse evento, mas tudo isso também faz parte de um bom planejamento, né? E claro que compartilhando conhecimento, fazendo as trocas, né? Sentindo realmente como o seu público recebe as informações e como eles reagem ao que está sendo posto ali, né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Lê, por responder. Vamos falar então das premissas. Assim, me explica um pouco, Lê, assim, quais são as principais premissas da andragogia, as principais bases ali que levam esse tema a serem estruturados e implementados. Eu já tinha até falado algumas coisas, né, de início, que realmente as premissas são diferentes. Você tem a figura do professor como um facilitador de conhecimento, você tem a motivação do aluno completamente diferente, né? Tem alguns estudos que permeiam a andragogia que mostram também de que forma o adulto absorve o conhecimento, né? Tem até algumas porcentagens que são divulgadas em alguns meios de comunicação, que quando você, por exemplo, fala, as pessoas absorvem determinada porcentagem. Essa porcentagem, ela aumenta significativamente quando elas veem alguma coisa, né? Quando elas realizam algum tipo de troca. Então, uma das fases mais importantes do planejamento é você definir quais são as técnicas e as ferramentas que você vai utilizar para um treinamento andragógico, né? Como você tinha comentado, a gente hoje faz desde o desenvolvimento de um documento importante que muitas vezes as empresas não valorizam, mas que é o plano de aula. O plano de aula é o nome que é mais comumente usado, mas você poderia dizer o roteiro de aula, né? Ou as diretrizes da aula, mas é um documento onde você coloca quais são os principais pontos que você vai abordar e em que momento você vai fazer interrupções para ter diferentes tipos de interação ao longo do treinamento, né? Então, tem um estudo que fala dos 7 minutos de atenção do público adulto, né? Que tem uma vertente que explora bastante isso, que uma pessoa não consegue prestar muita atenção depois de 7 minutos. Então, tem algumas ferramentas que a gente consegue utilizar, desde o uso de um PowerPoint bastante interessante, né, uma apresentação bastante interessante, bastante interativa, apresentação de vídeos, apresentação de fotos, outros tipos de interatividade, como montar grupos de discussão, né, questionar realmente os participantes sobre determinada frente do tema, ou até mesmo fazer trocas entre eles, né, colocar, às vezes, um ponto de discussão que é duvidoso ou pode ser questionado por outras pessoas. Então, tem vários tipos de interação que a gente consegue fazer, né, vários tipos de troca que a gente consegue fazer. Hoje, né, pensando em alguns treinamentos do tipo EAD, né, EAD síncrono, ao vivo, por meio de ferramentas como o Teams, o Zoom ou o Google Meet, que são as mais conhecidas, a gente tem ferramentas e aplicativos para ajudar também nessa interação. Então, tudo isso vai auxiliar na sua conexão, né?
Eu estava lendo um livro um pouco mais antigo, de 2005, que ela até fala do retroprojetor, né? A gente até comentou sobre retroprojetor essa semana, que é uma coisa que era utilizada antigamente e não é mais utilizada agora. Então, uma coisa que também é muito importante para quem quer ter como base conceitos andragógicos é se manter atualizado, né? Em constante estudo, porque isso é muito importante para você conhecer novas ferramentas de trabalho, novas formas de você atuar, né, e de você se aproximar do seu público, e também novas teorias, novas discussões que são propostas principalmente pelo meio acadêmico, normalmente começa no meio acadêmico, mas hoje também o mundo corporativo tem bastante influência nessa formação de adultos, porque toda empresa tem treinamento, toda empresa tem um budget para treinamento, então, de certa forma, são esses pontos aqui que eu queria colocar para vocês. Muito bom. Muito bom. Eu penso assim, né, na minha experiência com os profissionais de treinamento que eu já dei, né? E é interessante quando você, realmente, né, um adulto, ele quer aprender, ele tem até interesse, mas é fundamental que o instrutor tenha esse ferramental que você, né, explicou aqui. Inclusive no EAD síncrono. É difícil você no EAD síncrono, e a gente está aprendendo agora a lidar com isso, da pandemia do ano passado até agora, e você tem que ter uma habilidade ali para trazer atenção, tudo, mas com os conceitos andragógicos, você participá-los ali, pedir opinião de um grupo ou de uma pessoa específica, você consegue dar eu digo, conexão e uma boa condução ao treinamento, né? Então, também ajuda muito os conceitos andragógicos, inclusive com o modelo EAD, como a gente tem visto, né? E muito bem. Teve mais um comentário aqui, Ivo, por favor. Eu não estou conseguindo ver. Amasa Carvalho, não sei se eu falei correto, mas ela coloca, né? Letícia, excelente explanação. Uma pergunta. Paulo Freire também trabalhou e escreveu sobre educação de adultos. Como a pedagogia de Paulo Freire se relaciona com a andragogia? O Paulo Freire fazia diversas colocações ao longo dos seus livros. Eu estava até procurando qual era o livro que cita, mas de que forma que a gente pode trabalhar com o público adulto. Muitas vezes ele não usava o termo andragogia, mas ele estava falando exatamente sobre essa formação, né? E até me espanta, porque mesmo no meio acadêmico isso também é pouco discutido, mas ele faz sim colocações. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu li esse livro, que é a Andragogia em Ação, e aqui eles colocam uma citação, um momento do Paulo Freire, de um dos livros dele, que realmente traz essa questão da andragogia, né? Então, já era também explorado por esse grande pensador aí que influenciou a educação no Brasil e no mundo, né, de maneira muito concreta, né? Depois, se eu realmente encontrar, a gente faz um post aqui no nosso Instagram com a frase que ele realmente traz esse conceito também da andragogia. Ele não usa o termo andragogia, mas é exatamente da formação de adultos que ele também fala, né? Olê, como que eu encontrei. Posso ler para vocês? Rapidinho? Encontrei, ó. Em Pedagogia da Autonomia, o livro de Paulo Freire afirma que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção, que é exatamente essa figura que o facilitador tem, né? Diferente daquele professor pedagógico, ele coloca isso no livro Pedagogia da Autonomia, né? Então, para você ver como ele não usa o termo andragogia, mas como isso está diretamente relacionado com o conceito andragógico. O conceito é muito similar. Lê, e vamos ajudar um pouco todo mundo que está aqui, quem acompanha nossos canais. Então, vamos entender que todos assim realmente perceberam essa importância? Pronto, beleza, vou fazer um treinamento agora. O que considerar para fazer um bom treinamento com base andragógica? Que dica que você dá para o nosso grupo aqui, para os nossos seguidores? Um planejamento muito bem feito, muito bem estruturado. Porque nesse planejamento a gente vai entender, primeiro, qual é o tipo de treinamento. Quando eu falo de um treinamento presencial, as minhas interações e as minhas dinâmicas, elas vão ser completamente diferentes do que um treinamento EAD síncrono ou EAD assíncrono, né? Só falando um pouquinho de conceito para quem talvez não conheça, o EAD síncrono é um chamado EAD ao vivo, onde você troca com o seu facilitador, com o seu instrutor em tempo real, e o EAD assíncrono são vídeos gravados, né, muito utilizado
em universidades, né, ou em alguns cursos que a gente compra online. Então, quando a gente entende o tipo do treinamento, que é nessa fase de planejamento, isso já vai dar muitas diretrizes do que a gente pode utilizar como ferramenta de interação, como ferramenta de troca, né? É claro que o público-alvo do meu treinamento também é extremamente importante, porque a partir disso eu vou conseguir definir qual a linguagem que eu vou utilizar, né? De que forma eu vou abordar essas pessoas, porque muitas vezes a gente fala de comunicação, o desafio da comunicação. Durante uma aula, durante uma palestra, durante um workshop, esse desafio ele também existe, porque às vezes você pode falar uma coisa e o outro entender de outra forma, né? E quando a gente usa uma linguagem já muito parecida com o que é corriqueiro do seu aluno, do seu interlocutor, você já consegue fazer uma conexão mais bem feita. Então, entender qual é o seu público, entender qual o objetivo do treinamento, e aqui tem uma coisa importantíssima que é saber a diferença entre o objetivo do treinamento e qual o conteúdo que você precisa passar, né? Você tem um objetivo que, de repente, é fazer com que ele entenda a importância da liderança, mas dentro dos pontos que você precisa abordar, você vai falar de várias coisas, como gestão de tempo, como gestão de planejamento. Mas qual é o seu objetivo com aquilo, né? Então, durante a fase de planejamento, fazer esse exercício também é muito importante, né? E aí, claro, definir qual a ferramenta você vai utilizar para interação, né? De que forma você vai fazer essas pausas ao longo do treinamento para conseguir reter a atenção, né? E todo o público sempre atento ao que você diz, né? Então, são algumas das premissas que eu tinha anotado aqui para vocês. É claro que depois tem algumas dicas, né, como num treinamento presencial, manter contato visual, né, usar o tom, os diferentes tons da sua voz para poder também sair um pouco da monotonia, porque tem gente que fala calmo, pausado, e aí de repente você já está com sono, já mudou de canal dentro da sua cabeça e já está prestando atenção em outra coisa. Então tem algumas outras ferramentas desse tipo, né? Perguntaram aqui, a mesma pessoa fez uma pergunta, qual é o livro que você mostrou? Perdi o nome. O livro chama Andragogia em Ação, Como Ensinar Adultos Sem Se Tornar Maçante. É da Zezina Soares Belan. Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho. Esse livro é um livro já antigo, ele é de 2005, mas ele tem pontos muito interessantes, né? Justamente como essa conexão feita com o conceito do Paulo Freire, fala um pouco do histórico, né? Tem algumas coisas mais antigas, né? Por ser de 2005, mas eu achei bastante interessante a forma como ela trata o assunto, a andragogia, de maneira leve, né? Porque muitas vezes em textos acadêmicos é um pouco mais robusto, é um pouco mais difícil de acompanhar a leitura. Mas também tem muitos artigos sobre, né? Mesmo no Google Academic, se você colocar andragogia Brasil, tem uma série de estudos feitos a relação da andragogia, né, de que forma as políticas públicas pensam a andragogia, por exemplo, para a formação de jovens adultos, né, nas escolas de EJA. Então, tem bastante coisa sendo falada sobre isso, apesar de muita gente ainda não conhecer. Então, é um misto, assim, tem que procurar, tem que cavar um pouco, mas a gente consegue achar textos muito interessantes, né? Falando um pouquinho dessa questão de difundir o conhecimento de andragogia, aqui no Brasil eu vejo que pouca gente fala sobre isso, apesar de gente encontrar textos acadêmicos, ou até mesmo esse livro, como eu encontrei. Em alguns países da Europa, já existe até graduação específica sobre andragogia, né? Que é um conceito já desde 1833. Ele foi difundido mesmo na década de 60, quando foi levado para os Estados Unidos e quando começou a se comparar pedagogia com andragogia. Mas existem cursos de graduação em outros países, né? Então, só para a gente entender a importância realmente disso, né? Eu estava conversando com uma professora que falou assim, é engraçado, dá até a impressão que no Brasil nenhum adulto precisa receber treinamento ou informação, todo mundo já sabe de tudo, porque ninguém fala de andragogia, né? Mas eu acredito mesmo que isso é uma coisa que vai crescer, a gente aqui na SG4 sempre coloca conteúdo sobre isso, nosso objetivo é fazer um Spotify, um podcast para a gente colocar no Spotify,
com tempo maior para discutir mais as bases, entrar nos pormenores do conceito da andragogia, porque aqui 30 minutos passa super rápido, né? Então, a gente fala realmente os principais highlights, os principais pontos, mas a gente está sempre difundindo conhecimento, né? O Ivo me apresentou o conceito de andragogia quando eu entrei na SG4, há 10 anos atrás, e é um tema realmente fascinante. Lê, tem uma dica aqui, eu acho que talvez é uma das que eu mais aproveito, que é a questão do contato visual e você se conectar ao participante, não é nem o aluno, ao participante, porque a troca viabilizada por esse modelo, ela é muito enriquecedora. Então, vamos falar um pouco sobre a questão do contato visual, porque, assim, você traçou essas dicas, né, do uso da voz, da abordagem, de você estar trabalhando nos grupos, mas se você, né, pensar nessas dicas, de um bom instrutor, isso já vai bem. Agora, tem uma situação que eu acho que pode ser um ponto de vista meu, você comente, por favor, mas o contato visual é você fazer... A gente vê muitos professores aí, ou profissionais que se colocam à frente. Isso acontece muito nas universidades, aconteceu comigo, na minha, né? Não sei na sua, né? Mas são professores desconectados com os alunos. É o cara de costas, escreve no quadro, você que se lixe para aprender isso. Não tem nenhum tipo de contato. Eu acho que quando a gente fala um pouco desse tema, você respeita o participante, você respeita a pessoa que está ali do lado, você a ouve, você escuta a experiência dela e faz contato visual com ela. Eu acho que isso, como um princípio, e talvez uma das... que faz parte do método andragógico, isso faz uma diferença absurda. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa dica de fazer contato visual, por que isso é valorizado. Comente aí, por favor. Com certeza, Ivo. A gente vê muito isso, não só em treinamento presencial, essa é uma dificuldade que a gente tem em treinamento EAD síncrono, né, ao vivo, porque muitas vezes as pessoas não ligam a câmera ou ficam fazendo outros tipos de coisa. Eu acho que o instrutor, o facilitador, nessa posição, quando ele faz esse contato visual e essa troca, né, ele demonstra respeito, porque uma coisa, eu acho que todos aqui vão concordar, né? O que a gente tem de mais valioso na nossa vida é o nosso tempo, né? É o tempo que a gente investe em diferentes atividades. E quando você se coloca diante de um treinamento, onde o instrutor ele não olha para você, ele não dá atenção, ele não faz realmente uma conexão, para mim isso uma forma de desrespeitar o tempo que aquela pessoa. E o mesmo do aluno, né? A gente, como aluno, a gente também precisa se colocar nesse lugar de entender que aquela pessoa destinou um tempo para fazer o estudo, para fazer o planejamento e se colocar diante de outro para compartilhar o conhecimento. Muitas vezes não é fácil, né? Tem pessoas que têm dificuldades para falar em público, né? Então, essa conexão, esse contato visual, para mim é a demonstração de respeito, a maior demonstração de respeito que você pode ter, tanto como aluno, como instrutor, como facilitador, né? Eu acho fundamental, eu já tive professores que também não olhavam, e realmente você se sente só ali enchendo tabela, né? E o nosso tempo é tão valioso, por que não, né, se conectar realmente com as pessoas e fazer essa troca de maneira efetiva, né? E eu acredito muito que o método andragógico, a andragogia, trabalha muito uma questão também de humildade do profissional, entendendo que ele não é dono do conhecimento. Então, quando ele se nivela, ele com muito respeito, ele entra no mesmo nível daqueles profissionais e ele está ali para mediar, como você usou essa palavra, né? Mas isso é um exercício de humildade para quem é instrutor e o cara tem que ter dentro dele essa característica, né? Porque se ele tiver uma linha um pouco mais pedante, como tem muitos profissionais que se acham detentores de conhecimento, essa metodologia vai passar longe dele, porque é um método que exige muito da pessoa, eu falo até um nível de elaboração mais rico, relacionado até aos valores dela, né? Para ele respeitar Sim. o aluno, respeitar quem está ali com ele naquele momento. Então é um ponto que eu acredito muito e quis colocar aqui, né, só para complementar a nossa conversa. Olê, eu queria te agradecer muito, né? Chegamos aqui já ao final. É muito rápido, como você falou. É muito rápido. Muito rápido. Mas em breve a gente vai fazer o nosso podcast vai ter sobre esse tema, que eu acho que é fundamental que a gente explore, fundamental que a gente aborde mais. Então, todos vocês que estão aqui nessa live, que vão assistir depois ela gravada no GTV,
Vocês estão convidados para acompanhar essa conversa em breve no podcast com a Letícia, para que a gente possa aprofundar, discutir mais esse tema que eu acho de uma importância tremenda, para que a gente valorize o tempo das pessoas, valorize aquele momento de aprendizado, os recursos que as empresas têm para desenvolver treinamentos. Então, é importante que a gente, né, promova esse conhecimento a todos. Então, Letícia, Sim. muito obrigado, né, pelo seu tempo. Né? Eu que agradeço, Ivo. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de falar de um tema que eu gosto tanto. Eu sou fascinada pela andragogia. Desculpa mais uma vez pela qualidade da minha imagem, eu tive um problema com a minha câmera, mas espero que vocês tenham conseguido ouvir e captar a essência aí dessa conversa. E vamos fomentar essa discussão nas nossas redes, né? Por favor, mandem mensagem, façam comentários. Vamos discutir isso realmente para que a gente possa compartilhar isso com mais pessoas e que a andragogia chegue aí devagarzinho na vida de todo mundo para a gente ter uma educação formal ou uma educação corporativa mais interessante para todo mundo. Muito bom. Letícia, então, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela conexão de vocês, está sempre do nosso lado. Não deixe de visitar a nossa academia. A academia tem uma estrutura de treinamento que ajuda muito você na sua carreira, estrutura. Todos os nossos outros canais e os materiais que a gente divulga, publica e compartilhe, pessoal, né, os nossos links, compartilhe, né, todas as redes sociais que a gente tem com potenciais interessados. O importante é que a informação que a gente se dedica a fazer aqui cheguem a pessoas que possam aí, né, se conectar ao tema e trabalhar nessa mudança que a gente promove. Então, um abraço a todos. Sim, só lembrando também, Ivo, a gente está em semana de Black Friday e a gente também está com promoção na Academia SG4, nos nossos treinamentos de leitura e interpretação sobre normas. Então, tem bastante conteúdo aí para vocês acessarem. É muito interessante, espero que vocês aproveitem esse momento também. Perfeito. Obrigado por lembrar, Lê. A gente fez com muito carinho ali a Black Friday para a gente possibilitar o treinamento de quem, né, nesse momento quer desenvolver mais conhecimento. Obrigado por lembrar. Nas nossas redes sociais tem as divulgações que vocês acham com facilidade. Muito bom. Lê, obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado a vocês e até a próxima live. Até logo. Até a próxima.